Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à continuação do nosso estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que fala sobre a vontade, né? Mas inicialmente eu gostaria de fazer uma pequena elevação, né, de harmonização para todos nós, para mim, para quem também, né, tiver a oportunidade de escutar esse estudo. Então, vamos nos acalmando os pensamentos, nos tranquilizando, sentindo a presença amorosa do nosso mentor junto de nós. Vamos pedindo a esses bondosos protetores que nos auxiliem nesse nosso estudo, nos inspirem os pensamentos corretos e nos fortaleça sempre na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Agradecemos a Deus pela oportunidade que estamos tendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos direto ao ponto, Lu? Vamos, boa tarde. Posso ler? Isso. Então, vamos. Então, como o segundo capítulo, intitulado Vontade. Vontade, se a gente pensar, a força interior que nos impulsiona a realizar algo. Então, vamos trabalhar isso, bem, analisar o que Emmanuel quis nos dizer sobre vontade. Você pegou essa definição no dicionário? Peguei. Tá bom. Ele começa assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, Emmanuel aqui diz, olha, aquilo que nós vimos, que a mente é o espelho da vida, vamos imaginá-la agora como uma grande empresa ou um escritório dividida em repartições. Tá? Então, ele coloca, aí possuímos o departamento do desejo, em que operam propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, a nossa vontade, né? Perdão, ali está o nosso desejo, aqui onde nós idealizamos os nossos propósitos, onde a gente quer chegar, o que a gente aspira. O departamento da inteligência, né? Onde vai ser dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, nesse departamento é que vamos crescer, aumentar os nossos patrimônios, ou seja, aquilo que nós vamos trazendo dentro do nosso ciclo evolutivo. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Aquele departamento onde nós idealizamos, está junto com a nossa sensibilidade, né, a nossa criatividade. O departamento da memória, né, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, ele coloca mais um departamento, que é a memória, né? Que é onde estão os nossos arquivos, né? Das nossas experiências já vividas. Né? Então, ele coloca vamos imaginar uma sala toda cheia de repartições, né? Onde nós estamos. Vamos pensar que a mente é o nosso espírito, nós estamos ali. Aí ele fala, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A gente sabe que uma empresa não caminha muito se nós não tivermos um líder, se nós não tivermos alguém para gerenciar essa empresa. Então, ele coloca a vontade. Conhece? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é a nossa vontade que vai gerenciar cada um desses departamentos, como eles estão trabalhando, e se estão trabalhando, né? Aí, olha que legal. Conrado, se você quiser me interromper... Vamos lembrar, você já lembrou, né? Mas só para a gente conseguir fazer o gancho, né? Emmanuel deixou claro para nós que a nossa mente é o espelho da nossa vida, né? Reflete a nossa vida, né? E essa mente, ela funciona individualmente em diversos aspectos, né? Ela funciona como um aspecto de inteligência, né? Um aspecto de imaginação, de desejo e de memória. Então, são aspectos individuais que estão trabalhando, que todos juntos, aliado à vontade, né?
que seria, como você disse, o líder, né, de tudo isso, o gestor de tudo isso, isso forma o nosso pensamento, né? Então, são aspectos individuais que, somados, definem quem nós somos. Exato. E aí ele fala, a providência divina concedeu quem? A vontade. Por auréola luminosa à razão, uma luz à nossa razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. O que eu entendo aqui é que a providência divina concedeu a vontade para nós, porque nós evoluímos a tal ponto que agora nós conseguimos ter o nosso livre-arbítrio, inclusive, não é? A vontade vai definir para que lado que eu quero ir, né? A vontade é um espírito, a vontade é uma conquista do espírito imortal, né? No decorrer da evolução, desde os seus primórdios, né? Então, em determinado momento, essa vontade, ela começou a surgir, a florescer dentro de nós. Algo que nós não tínhamos enquanto nós estávamos transitando nos reinos animais, por exemplo, né? Isso. Nós somos laboriosa viagem, né? Quer dizer, multimilenar. Laboriosa porque foi trabalhosa, são Sim. várias e várias encarnações, né? Até que a consciência conseguiu adquirir um outro status, né? Isso. Aí ele continua. Para considerar-lhe a importância, então, olha, a vontade, a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Leme é aquilo que dá o destino ao barco, não é? Que direciona. Direciona, você gira para onde você quer. Então, a importância dela é tamanha, né? Porque é ela que vai direcionar todos os tipos de força, todos, né? Que foram incorporados ao nosso conhecimento, até onde nós já adquirimos conhecimento. Né? Nós vamos caminhar, né, nessa nossa jornada evolutiva de acordo com a nossa vontade, a nossa força de vontade, né? Somatória de desejo, inteligência, né, mais memória, enfim, tudo isso é o que vai nos direcionar. E lembrando que tudo vem com a força do nosso pensamento, né? Aí ele vai falar assim, ó. Emmanuel, ele busca os conceitos na física, ele tem uma colocação que a gente tem que parar e tentar, meus irmãos, entender onde é que ele quer chegar com aquilo. Ele coloca, a eletricidade é energia dinâmica. Tá, o que ele quis dizer com isso? Olha, eletricidade são elétrons em movimento. Então, isto é movimento é dinâmica. Tá, a eletricidade está aqui. O magnetismo é energia estática. Estática está em repouso, está em equilíbrio. E o magnetismo, os dois, eletricidade e magnetismo, têm o mesmo princípio. Né? Só que vamos pensar o magnetismo como um ímã. E o ímã tem uma força de atração ou repulsão, dependendo do polo que você encosta. Não é? Aí ele junta os dois. O pensamento é força eletromagnética. O que ele quis dizer, então? Que eu até fiz algumas anotações, né? Que o pensamento funciona como um eletroímã. Olha lá. Um ímã que é alimentado por uma corrente elétrica. Então, o nosso pensamento é uma energia que flui, né? E tem um ímã que atua movido por essa energia. Então, ele atrai ou repulsa aquilo que nós estamos entrando em sintonia. Dá para entender assim, Conrado? A eletricidade, ela só acontece quando existe movimentação de elétrons, de um lugar para o outro, né? Então, significa que o Emmanuel está se referindo à eletricidade como a força de movimento do nosso pensamento, da nossa mente, como a força transformadora, né? Porque o pensamento, conhecimento, né? O pensamento
Vamos tentar fazer um raciocínio assim, Lu. Todo conhecimento gera o quê? Um movimento. Não gera um movimento? Você adquirir um determinado conhecimento e, a partir desse conhecimento, você vai começar a realizar algumas coisas. E esses movimentos geram o quê? Transformação na nossa vida. Então, o conhecimento é a base, né? Então, acho que é nesse sentido que ele está se referindo à eletricidade, como uma força de movimento e transformadora da nossa mente. Isso. E eu gosto muito dessa ideia do campo magnético, eletromagnético, né? Essas energias que vão formando esse campo que está em torno de nós. Né? Sim, que eu acho que estaria mais relacionado com o que atraímos para nós, né? Isso, E lá na com frente. o que nós estamos nos ligando e com o que nós estamos atraindo para nós. Justamente essa analogia com o magnetismo. Com esse ímã que atrai, né? Aí ele coloca pensamento, né? Eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Nós somos essa energia, né? Nós somos energia. Ou energia magnética, energia que corre, né? Vamos pensar se vai ficar mais fácil. E essas forças, né, criam gravitação ou afinidade, assimilação ou desassimilação. Ou a gente junta ou a gente espalha, né? Nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, nós temos um plano divino, nós temos romagens diferentes vindas do nosso espírito, e essa força toda é que vai gerar, né, o que nós assimilamos, o que nós expulsamos de nós, o que nós temos afinidade, o que nós não temos afinidade. São os campos eletromagnéticos que geram isso. Né? Então, nós estamos gerando esse força. Nosso pensamento está gerando esse campo eletromagnético. Aí ele coloca assim, a vontade, contudo, é o impacto determinante. O que significa isso? Que ela é o botão que liga ou desliga, que vai definir o rumo. Nela, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Isso. Ou nós vamos fazer algo ou nós vamos ficar estacionados. Né? Se a gente trouxer para o momento da nova reencarnação, como essa cartilha estava sendo utilizada. Ou nós vamos agora agir de outra forma, ou nós vamos ficar parados de novo e vamos perder a oportunidade. Se a gente pensar, algo que a gente aprende estudando a doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos todos destinados a nos tornarmos perfeitos, né? Então, justamente o pensamento que movimenta, que transforma e que atrai, né? Nesse ciclo, né, de existência que nós temos, né, nós somos impulsionados nossa caminhada evolutiva, Lu, né, através do nosso pensamento, de onde está o nosso pensamento. Nós podemos acelerar o processo ou retardar esse processo de movimentação, né, de transformação, dependendo de onde nós estamos colocando esse nosso pensamento. Né? O que é que nós estamos nos ligando? Então, e pensa lá, como ele está falando do escritório, né? Então, de repente, um setor não está funcionando direito, ou está caminhando de uma forma que não está condizente. A vontade é esse botão que vai fazer, ó, o caminho é esse, o caminho é aquele. Né? Então, é ela que vai interceptar. Vamos fazer trabalhar. Com o recurso de você querer ou não querer, né? Fazer o certo ou fazer o errado, né? Ou mudar ou continuar do jeito que está. Você ganhou o livre-arbítrio. Aperta o botão do jeito que você quiser. Sim. E aí, aqui na frente, eu entendi, quer ver? Ó, o cérebro é o dínamo que produz energia mental. É uma força, está formando força o tempo todo. Segundo, a capacidade de reflexão que lhe é própria. Então, cada um tem uma capacidade de formar essa energia. Né? No entanto, na vontade,
temos o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo. Olha aqui. Estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, às vezes, a gente aciona para um caminho e isso vai lá na frente ter um efeito, né? Então, qual é o efeito? Alguns problemas, alguns enfrentamentos que nós vamos ter no decorrer das nossas vidas, dessa ou das posteriores, né? Dessa encarnação ou das próximas. Então, é a vontade, né, que controla. Sem ela ou sem a vontade, o desejo, que é um dos nossos setores, pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então, olha, se a vontade não interferir, se a gente for para o lado, para uma escolha, né, para um caminho incorreto, nós podemos ter séculos e séculos de aflição para tentar reparar aquilo que nós fizemos, por um engano, né? Então, e isso vai gerar sofrimento. Se a vontade não existisse, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Por exemplo, a pessoa pode ser muito inteligente e pode direcionar toda essa inteligência para a criminalidade, né? Não usá-la, vamos supor, para agora, nesse momento, para a descoberta de uma vacina contra esse vírus. Mas o contrário, né? Então, aí, se não houver, sem a vontade, a gente poderia fazer isso. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. A gente pode criar uma situação, como nós brincamos na semana, na última estudo, né, Conrado? A gente pode criar o próprio inferno com o nosso pensamento, né? Com aquilo que a gente está pensando o tempo todo, né? Ele coloca monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registrar, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento e não arquivar aquilo que é importante. Então, o que eu tiro até aqui, né? Que a vontade é como se fosse o nosso livre-arbítrio, né? É ela que vai interferir, vai falar, vai apertar. Então, ela seria a razão, né? Que vai liderar todos os nossos setores. Emmanuel, E ele fala assim, ele coloca todos esses departamentos, né, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, demonstrando como que eles impactam em nós, né? Como que o desejo, né, o desejo desequilibrado, né, mal utilizado, como é que ele pode ser prejudicial para nós? Da mesma forma, a inteligência, né, como mal utilizada, também pode nos provocar mais sofrimento, né? Então ele fala do desejo, da inteligência, da imaginação, né? Como tudo isso pode sim ser um fator de sofrimento para a gente, de desvio. O que eu acho, Lu, é que a evolução não dá saltos. não. Eu acredito, sinceramente, que toda consciência, né, toda alma, ela precisa vivenciar tudo isso, o bom e o ruim, né? Então, ela precisa, para que ela possa ter senso e ela possa amadurecer diante das próprias experiências. A gente vive num planeta de provas e expiações. Por quê? Porque aqui existe a ferramenta da dor, né? Que é a ferramenta que nos impulsiona para frente. Nós ainda não temos a capacidade de nos potencializar a nossa maturidade, a nossa evolução espiritual apenas pelo bem, pelo amor. Nós estamos caminhando. Nós ainda precisamos de dor para nos impulsionar. Então, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai utilizar o desejo de uma forma inconsequente, até que ele aprenda, né, esse departamento do mental, ele amadureça a ponto que a consciência ela passe a utilizar ela melhor, né? Obviamente que tudo isso é administrado e conduzido pela nossa vontade. Nós somos o que somos, né? Não É o que tem. ele fala.
Ele coloca nas nossas mãos, ele mostra como que está nas nossas mãos a responsabilidade. Ele fala, é só a vontade, está escrito ali, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A gente precisa ter boa vontade. Boa vontade conosco mesmo, né? E muita maturidade, Lu, porque a gente erra muito, né, Lu? Erra muito ainda. A gente estuda, estuda e ainda dá cabeçada. Importante é a gente estar desperto para isso, né? Estar vigilante para a gente perceber o que a gente faz, né? E a gente observando e percebendo, a gente se esforçar através da nossa vontade, nossa força de vontade de transformação. É isso que eu ia falar. Nós não vamos dar saltos, mas nós precisamos ter vontade para nos esforçar cada dia e ficar alerta, né? Para onde é que nós estamos levando o nosso pensamento, para onde é que nós estamos direcionando a nossa vida agora e futuramente, né? Então, está nas nossas mãos o aqui e agora, né? O que nós queremos para conseguir esse nosso equilíbrio. E é um eterno vigiar, né? Um eterno vigiar do que nós fazemos, do que nós pensamos, de como nós agimos, né? Então, a vontade, você precisa do quê para melhorar? Precisa de boa vontade, né? Precisa ter a vontade para dar o primeiro passo, a vontade para persistir. E o que Lu, será que influencia essa nossa vontade, né? O que poderia me fazer ter o desejo, a vontade de mudar, de ser melhor e de não continuar errando do jeito que eu erro? Eu acho que é o auto-amor. Eu acho que quando você se ama muito e você já descobriu que para você amar o outro, você precisa se amar muito. E se amando muito, você começa a perceber aquilo que não é bom para você e tentar retirar aquilo da sua vida, você está despertando a sua vontade, né? Para atender, mas pensando no amor. Não atender vontades de vícios, alguma coisa assim. É pensando no amor e naquilo que te faz bem, já que nós estamos a caminho, né, de tentar nos melhorar o tempo todo, né? Isso. Agora, uma coisa eu estou pensando assim, mesmo que a gente tenha toda essa vontade, como o nosso pensamento ele está em movimento constante, esse vigiar de pensamentos, é lógico que nós, de repente, sem querer, você viaja, né? Você pensa em alguma coisa que não seria o ideal naquele momento, né? E como nós já vimos ali em cima que existe esse campo eletromagnético, nesse desvio de pensamento, você entra em sintonia com outros campos magnéticos que estejam vibrando da mesma forma que você, com a mesma intensidade de energia que você está ali. Falando de uma forma prática, né? Se você está com raiva, você vai sintonizar com frequências vibratórias de raiva, né? De raiva. Exatamente. E isso vai potencializar a sua raiva. Porque se ela era só sua, agora ela começa a ter uma somatória, né? E vai potencializar. E nós vamos nos sentir com mais raiva, né? E aí entra a vontade, né? Para esse vigiar, para te despertar, para falar, não é por aí, né? Para rápido, né? Que é a disciplina do orar e vigiar. Né? Sim. Vamos terminar a frase aqui para ver se eu falei alguma coisa fora. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Então, em verdade, a vontade, ela não consegue impedir, porque são vários setores, como nós falamos, trabalhando, né? Estão trabalhando áreas distintas, né? Ela não consegue impedir. Quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, nós acabamos de colocar, né? Eu acho que ele está falando mais especificamente dos nossos laços, né? Que trazemos, né? Nas nossas vidas passadas também, né? Que são os nossos reajustes, né? A nossa vontade, por mais que ela direciona, ela conduz nosso desejo, nossa inteligência,
nossa imaginação e a memória, ela não tem como controlar, né, uma conexão entre seres semelhantes, né? Então, essa conexão, ela é muito forte e ela vai existir sempre, independente da sua vontade. Sim. É uma lei de atração, acredito que seja isso. É a lei de atração, também entendo isso. A sintonia, né, você atrai. Mas pode impor ela, né, o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então, ela pode colocar disciplinar quem ela administra, que são os vários setores, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem, né? De modo a fazê-los voltar. Né? E de que forma isso pode acontecer? O que você pensa? Esse capítulo, ele, e eu acho que vai ser assim durante o nosso estudo, né? Ele complementa, né, o que nós estudamos no vídeo anterior. Fala que o espelho, que a mente é o espelho da alma, né? Então, hoje a gente aprofundou um pouquinho mais, né, esse entendimento da mente, né? Que ela não é só o simples ato de pensar, né? Ela tem muitos fatores trabalhando aí independentemente, como ele falou, né? Como a gente tem o desejo, a gente tem a nossa inteligência, imaginação, tudo isso está sendo uma força que constrói, porque o pensamento ele constrói, como nós aprendemos no capítulo anterior. E tudo isso nos orbita, né? Então, é a realidade que nós estamos criando. Até onde a imaginação nossa está nos levando? Você tem que tomar cuidado com a nossa imaginação. Até onde a minha inteligência está me levando? Será que ela está me levando para um caminho bom ou um caminho ruim? Será que eu estou sabendo aproveitar os talentos que eu tenho em mãos? Sim, Lu. E aí que tá, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, mas nós temos o recurso da vontade. A vontade, se tivermos muito esforço mesmo, se nos esforçarmos verdadeiramente, a vontade, ela direciona todos esses fatores que estão atuando aí individualmente, né? E gerando esse campo em torno de nós, né? Que é a nossa realidade, que somos nós mesmos. Conrado, e eu estou pensando aqui de novo na colocação do Emmanuel, né, que nós somos como uma mente como um escritório, né? Vamos pensar que o nosso espírito seja uma empresa, né? E que seriam vários setores aí. E eu, além da vontade, além dessa liderança toda, me passou aqui assim, e além da liderança precisa existir cooperação entre todos os setores para que tudo caminhe bem. Então, acho que nós vamos no passo a passo, né, aprofundando um pouco mais essa empresa, vamos pensar assim, ou esse escritório, como ele disse, que tem uma mente, né, que é a nossa, que reflete toda a nossa vida e que é gerenciada e que tem setores que são gerenciados e que precisam trabalhar harmoniosamente. E a gente gera uma vida boa, né? Imagina que os nossos desejos, eles estão aqui, independentes, são desejos nossos, faz parte do que nós somos, né? Por exemplo, eu desejo ganhar muito dinheiro, eu desejo ter um corpo perfeito, né? Esses meus desejos, né? Que muitas vezes, Lu, são muito influenciados também pela sociedade que nós estamos inseridos, né? Pela cultura, tudo que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Aí que está o nosso senso moral, né? Onde a gente vai, a nossa vontade, né? Vai corrigir, como se fosse realmente o líder de uma empresa que vai chegar nesse departamento e falar, olha, vamos corrigir os rumos aqui, não está legal, vamos direcionar isso aqui direito para esse lado que vai ser melhor. Né? Então, é a nossa vontade sempre controlando toda essa multidão de desejos, nossa imaginação desenfreada, né? Todo o nosso acúmulo de memória, a nossa inteligência que nós vamos desenvolvendo, Lu, e que muitas vezes pode nos direcionar para caminhos errados, mas a nossa vontade
verdadeira, pode sim direcionar elas da melhor forma possível. E ainda direcionar para concretizar tudo aquilo que for necessário, ou tudo aquilo que for idealizado por nós, né? Então, nós já temos um trabalho a concretizar, a realizar na batuta dessa vontade, né? Mesmo. Conrado, eu acredito que, para não ficar, né, eu acho que já estaria bom a nossa discussão. O que você acha? Tá ótimo, Lu. Exatamente do jeito que a gente faz quando nós estamos reunidos, né, fisicamente, né? Esse bate-papo aqui, bem descontraído, informal, né, Lu? Não podia ser diferente. E, assim, Não. Antes de qualquer um, né, nós estamos aprendendo muito, né? O aprendizado é nosso, né, Lu? Antes de qualquer coisa. Então, para mim, assim, está sendo extremamente valioso, muito, muito bom, muito bacana. O primeiro ouvido é o nosso, né? Sim. Certeza. Mas tá bom, Lu, muito obrigado pela sua companhia de novo. Eu agradeço também, foi muito bom. Pena que é pouquinho tempo, mas foi uma delícia. Mas em breve a gente se encontra de novo. Isso, se Deus quiser, estaremos aqui 2 dias junto de novo. Lu, você faz uma breve oração de encerramento para a gente? Vamos agradecer, então, nesse momento, essa oportunidade que nós tivemos, né, do aprendizado, das reflexões. Agradecemos imensamente a proteção recebida e a intuição recebida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, Boa Lu. tarde. Tchau, tchau.